pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a influência da Igreja Católica na Idade Medieval, na Idade Média. A gente sabe que a sociedade medieval, como a gente viu nas aulas passadas, ela tinha aquela pirâmide, vocês lembram? Né? Que cada um que rezava ali, que cada um tinha o seu local determinado, o seu lugar determinado, o seu espaço determinado na vida cotidiana por Deus. Vocês lembram disso? A gente falou sobre aquela pirâmidezinha lá em cima, que tinha os nobres, o clero e os servos. Então, basicamente, se você nascesse servo, você ia ser permanentemente servo até o resto da sua vida. Se você nascesse um soldado, uma nobreza, você permaneceria na nobreza até o final da sua vida, assim como os seus filhos, e assim por diante. Então, essa ideia, ela fundamenta uma teoria, uma crença, chamada de teocentrismo. Já que Deus é que determina o seu local, a sua função na sociedade, né, determina mais ou menos a ideia de que cada um tem o seu lugar determinado por Deus dentro da sociedade. Então isso leva a basear a doutrina chamada de teocentrismo. O que é o teocentrismo? O teocentrismo é a doutrina que prega que Deus é o centro de tudo, é o centro do universo. E todas as coisas estão ao redor de Deus. Essa teoria foi muito difundida e é o que mais ou menos baseou toda a cultura da sociedade medieval. E já próximo ao declínio, né, ao fim do Império Romano, já quando estava já acabando politicamente o Império Romano, né, a igreja deu seus primeiros passos para a sua organização. Ela começou a mais ou menos ali se alicerçar como igreja, como uma organização que estava em crescente. E com o passar do tempo ela se tornou muito, muito importante, pois ela estava numa região de grande influência política, que era em Roma, né, no seio do Império Romano. Apesar do Império Romano já estava próximo ao seu fim, mas as influências políticas, as influências culturais promovidas pelo Império Romano deu aquela alavancada no sentido de que aquela região era de grande influência política para o resto do mundo conhecido então. Então foi mais ou menos nesse contexto que a Igreja Católica surgiu. Foi nesse contexto que ela começou a se erguer como uma grande organização. Nesse contexto, né, que no século XI, século X, século XI, surgiu a figura do Papa, né, e sua grande influência, né. E essa figura do Papa, ela passou posteriormente a ser escolhida numa espécie de reunião chamada de conclave. Nesse conclave era mencionado as pessoas possíveis candidatos, né, ao papado, e dentro desse conclave, dessa reunião dentro da Igreja Católica, aí então determinado, escolhido aquele que iria liderar a Igreja Católica por um período de tempo, né? Então foi a partir desse contexto que a gente conheceu agora que a Igreja Católica surgiu lá no iniciozinho do século V, século VI, no final do Império Romano, e veio o surgimento depois, posteriormente, né, da figura central da Igreja Católica, que é o Papa, através de um concílio, de uma reunião chamada de conclave, né, que reunia seus principais membros, cardeais, bispos e pessoas de mais proeminência dentro da Igreja Católica, para que fosse possível escolher um grande líder, né, que ditaria os rumos da Igreja Católica durante algum tempo. A gente sabe que geralmente acontece, o Papa, né, ele tem digamos assim, o seu governo, né, eclesiástico durante toda a sua vida. Algumas vezes alguns papas eles acabam abdicando, né, do seu papado, né, digamos assim, da sua profissão de fé, da sua liderança dentro da Igreja Católica. Aí, posteriormente é escolhido outro, mas geralmente, né, como a gente viu ultimamente, um dos papas mais conhecidos da nossa época, né, foi o Papa João Paulo II, né, que esteve à frente da Igreja Católica durante basicamente toda a sua vida eclesiástica, desde quando ele foi escolhido Papa, o líder da Igreja Católica. Quando a Igreja começou a se reunir em conclave, a gente percebe que ela já tinha uma organização clerical, ou seja, já tinha o clero, e já tinha algumas funções muito bem determinadas, como bispos, arcebispos, padres e propriamente o Papa. Os clérigos principais, ela cuidava das atividades religiosas da Igreja, né, e posteriormente tais atribuições conferiu grande poder aos seus líderes da Igreja Católica, né, e eles passaram a interferir mais tarde, posteriormente, interferir na vida política, né, da Península Romana, da Itália. E posteriormente o seu poder alcançou até, digamos assim, a dualidade, né, com o poder secular.
com o poder do imperador. Então a igreja cresceu não somente de forma eclesiástica, mas também de forma política. Mais tarde a gente vai ver um pouquinho sobre isso, o quanto ela influenciou politicamente a formação de vários e vários reis durante a Igreja Católica, durante a Idade Média. O clero ele era dividido em dois. Existia o clero secular e o clero regular. O clero secular era formado pelos membros da igreja que tinham uma vida mais ativa no cotidiano da sociedade, ou seja, era mais próximo do secular, estava mais próximo ao cotidiano das pessoas, estava mais ligada mais diretamente ao convívio da comunidade local, né? Dentro desse contexto, eles celebravam missas, oficiavam casamentos, batismos, ou seja, participava ativamente da vida religiosa das pessoas ali, no convívio social, ali com as pessoas mais pobres, com os camponeses, de forma geral, né? E existia, né, uma hierarquia muito bem definida dentro do clero, né? Todos eram submissos ao Papa, claro, mas existia, né, os graus de hierarquia dentro da igreja, né? E as ascensões a esses cargos dependiam muito das relações entre os membros do clero e muitas vezes também os senhores feudais, que também influenciavam bastante ali para quem era dos membros menores ali, dos membros menores da igreja, né? Mas que tinha uma relação mais próxima com o senhor feudal. Isso dava suporte para que ele pudesse subir, né, a cargos mais elevados dentro da Igreja Católica. E também isso acontecia de outra forma. Quando a igreja começou a se aproximar mais do Estado, ela passou também a influenciar na política da sociedade medieval. De que forma? Os príncipes, os reis, os senhores feudais, enfim, de uma forma geral, os imperadores, eles, para poder serem coroados, eles tinham que receber a bênção da igreja, né? Então eles tinham que andar conforme a cartilha que a igreja pregava. Então, se um determinado membro da nobreza, ou um imperador, ou alguém de grande importância, um rei, caso tivesse uma relação não muito boa ali com a igreja, né, alguma dissensão, algum tipo de briga, algum tipo de discussão, isso dificultaria muito a vida desse nobre. Se ele tivesse, digamos assim, almejando algo maior, digamos que ele fosse um membro da nobreza, mas ele estava almejando ser um imperador, talvez, né? A gente sabe que os impérios da época eram todos divididos por casa, né, por famílias e tal, mas ele tinha que ter uma proximidade bem similar ali, bem amistosa com a igreja. Que caso tivesse algum tipo de indisposição com a igreja se viraria as costas para essa pessoa, para esse possível candidato ao império, ou rei, ou governador de alguma determinada região. Isso dificultaria muito a sua coroação. E a história conta também que, inclusive, a Igreja Católica destituiu alguns reis e alguns imperadores. Então isso mostra a grande influência que a Igreja Católica tinha dentro de todo o contexto da sociedade medieval. Não só diretamente na vida das pessoas, mas também na vida política do Império. Na vida das pessoas de que forma? A gente sabe que ela exercia uma grande influência, digamos assim, nos ditames. Ela ditava o que as pessoas podiam fazer ou não. Por que isso acontecia? Olha só, a sociedade medieval, né, as pessoas, digamos assim, da sociedade mais baixa, ali, como os servos camponeses, né, e muitas vezes até alguns imperadores, eles não tinham conhecimento da leitura, não sabiam ler. Principalmente os camponeses eram basicamente 100% analfabetos. E quem detinha o poder da leitura? A igreja, né? Somente os bispos tinham, os padres, os papas, somente estes eram letrados, dentro das próprias escolas da Igreja Católica. Então o que acontecia? Essas pessoas elas eram orientadas somente pelo que ouviam dos papas, ouviam da igreja, ouviam dos padres, dos bispos. A missa, por exemplo, em que esses servos congregavam, a missa era toda pregada em latim. Né? Por exemplo, na Alemanha, né? A missa era pregada em latim em todos os lugares do Império Romano, do Império Germânico Romano. E as pessoas não tinham, mal sabiam falar o seu idioma local. Como que eles iam compreender, né, uma missa pregada toda em latim? Até mesmo para o italiano comum que falava o seu idioma, mas apesar de entender o latim, mas como não tinha leitura, então a compreensão do que os papas pregavam era bastante comprometida por parte deles. Então eles
tocavam a sua vida basicamente influenciados por aquilo que a igreja pregava para eles. E houve um episódio da igreja, foi chamado de a venda de indulgências. O que era a venda de indulgência? Vou dar um exemplo. Um exemplo, tá? Não esqueça, só um exemplo. Caso você fosse um contemporâneo lá daquela época, se seu pai morresse, né? Digamos assim, morreu sem se converter ao cristianismo, que era muito difícil alguém não se converter ao cristianismo, já que a influência era muito grande. Mas, digamos que seu pai morreu e você não tinha certeza de que um dia ele iria ser salvo por Deus, né? Que pregava-se também a volta de Jesus e tal. Mas você não sabia se seu pai tinha ido diretamente para o céu, como é pregado até hoje pela Igreja Católica, ou se seu pai, seu ente querido, depois da morte, foi diretamente para o purgatório ou para o inferno. Então você não tinha essa certeza, né? Porque você também não tinha, você era ignorante nesse sentido. Então o que acontecia? Você ia até um representante da Igreja Católica, geralmente o padre ou o bispo, e você pagava para que seu pai saísse aliás, pagava que o seu pai, caso ele estivesse já no inferno depois da morte, ele pudesse alcançar o céu. E a igreja, ele emitia um documento, né, com o selo da igreja, comprovando agora que o seu pai, depois de morto, foi diretamente para o céu para habitar com Deus. Esse documento não era gratuito, era pago, as pessoas pagavam por esse documento. Existiam outras vendas de indulgências, como por exemplo, para você visitar o relicário da igreja, né? A igreja tinha muitos e muitos relicários, né? Vários crucifixos, vários altares, várias imagens de santos e tudo mais. E tudo isso para a pessoa, para o povo comum, para um camponês, um servo, não era de graça. Ele tinha que pagar para ter acesso a, digamos, pelo menos tocar num relicário daquele, num crucifixo daquele, com o objetivo de alcançar uma grande bênção. Então, isso também contribuiu bastante para o crescimento monetário da igreja. A igreja ficou muito rica nesse período, né? Basicamente, pelas doações, como a gente falou alguns minutos atrás, né, de grandes porções de terra que ele recebia, e também enriqueceu, né, com doações também. Essas doações eram feitas por parte dos grandes nobres, né? Os senhores feudais também doavam terras e muitas outras coisas para a igreja, e também pela venda de indulgência também, que foi um grande negócio para a igreja, por seu crescimento lá nos primórdios, lá na Idade Média. Lá. Mas basicamente foi isso que deu aquele avanço, né, de crescimento para a igreja. No final do século IV, alguns membros do clero da igreja, né, passaram a criticar outros membros da igreja por mau comportamento. Eles levavam uma vida que não condizia muito bem com o que a igreja pregava, né? Uma vida bem contrária aos princípios da igreja. Então surgiu dentro da igreja um movimento, digamos, de reforma, não aquela reforma protestante que a gente vai estudar mais tarde, mas um movimento de reforma dentro da própria igreja. Ou seja, eles pediam que os membros voltassem aos princípios da igreja, aqueles princípios que são estabelecidos pelas doutrinas bíblicas, né? E posteriormente esses membros passaram a se afastar um pouco mais, não da igreja, mas de que sentido? Esses membros formaram o clero regular. O que é o clero regular? O clero regular era aqueles membros que viviam em mosteiros. O que são mosteiros? Mosteiros eram edificações bem afastadas dos feudos, né? Muito longe dos feudos, longe um pouco da influência da sociedade. E ali residiam alguns membros do clero que eram chamados de monges. Ali eles dedicavam mais tempo para estudar a Bíblia, para meditação, para o crescimento espiritual, para elevação dos princípios, uma vida mais modesta, né? Uma vida mais simples. Foi nesse período que a igreja cortou a questão do casamento, né? E passou a estabelecer o celibato. Antes desse período, do século IV, o casamento era liberado. Os padres podiam casar, os membros do clero podiam casar e estabelecer famílias. Mas depois desses episódios, então foi estabelecido o celibato, uma vez pregando que agora, a partir de então, os padres, os membros da Igreja Católica, né, os membros do clero, deveriam dedicar sua vida inteiramente a Deus, de forma que tudo seria dedicado aos princípios da elevação da sua vida e ao conhecimento mais próximo do que é divino. E nesse contexto em que surgiu os mosteiros, né? Eles viviam uma vida muito mais simples, sem muitos
sem ganho algum, né, sem receber nada pelos seus trabalhos, e passaram a realmente ter, digamos assim, dar uma outra cara para a Igreja Católica. Esse era era o clero regular. Então, relembrando, existe o clero secular, que é aquele que vivia mais próximo das comunidades, né, mais próximo das pessoas, mais simples, e o clero regular, que era aquele que vivia dentro dos mosteiros, bem afastado da influência do mundo, bem afastado das sociedades, lá bem longe mesmo dos feudos, já no interior dos impérios, bem afastado mesmo, bastante, para que eles pudessem se dedicar a uma vida mais santificada possível. O clero regular, ele tinha várias vertentes dentro do próprio clero. Eles eram, digamos assim, organizados em ordens religiosas. E cada uma dessas ordens religiosas seguia as orientações daquele que era considerado como o seu fundador, como o seu mentor. E quase sempre os monges eles faziam 3 votos básicos. O primeiro deles era a pobreza, né, que alguns consideravam somente a roupa do corpo como propriedade pessoal. A obediência, ainda que muitas vezes não concordassem com algumas ordens superiores, mas a obediência fazia parte desses 3 votos. E o terceiro, a castidade, que nunca se casariam, né? E dentro desse contexto, como a gente falou das ordens, que existiam 3 ordens eclesiásticas dentro dos mosteiros, dentro do clero regular, essas 3 ordens eram os franciscanos, que eram seguidores de São Francisco de Assis, que foi o seu organizador, os dominicanos, representantes da igreja de São Domingos, e também os beneditinos, que eram monges seguidores de São Benedito. E vale lembrar que na maioria dos mosteiros havia bibliotecas, né, consideradas preciosas. Lembra que a gente falou há pouco que apenas os membros do clero tinham acesso à leitura, a livros, a Bíblia propriamente dita? Pois é. E também não havia máquina de impressão naquela época, e o trabalho dos monges era manter sempre os livros vivos, ou seja, eles escreviam os livros. E quando algum livro não tinha como restaurar, eles reescreviam alguns livros. Então, cada vez que um livro se deteriorava pelo uso e pela idade, o monge copiava ele inteiro, para que se pudesse manter o conhecimento vivo com o passar dos tempos. Outra coisa importante que vale lembrar é que nas proximidades ali dos mosteiros existiam escolas, onde esses membros eram educados, né? Alguns chegavam a obter graduação de nível superior, né? Mas sempre com o objetivo de manter os membros do clero muito bem esclarecidos, né? Detentores do conhecimento. Mas infelizmente ali por volta do finalzinho do século X, esses pequenos centros de estudo foram destruídos. Por quê? Pelos grandes números de invasões que sofreu o Império, né? Até mesmo por brigas internas dentro dos mosteiros, por liderança, mas basicamente por invasão dos bárbaros, dos povos bárbaros dentro do Império Romano. E tudo isso somado levou, né, à extinção de algumas dessas escolas, alguns desses centros de estudos. Então, pessoal, por hoje é só. Essa foi a nossa aula. Não esqueça de verificar esse conteúdo no seu livro de história, tá? Mantenha seus estudos em dia, tá? E é isso aí. Por hoje é só. Fica com Deus. Valeu!